Fala galera, fazendo aqui um questionamento com vocês. Quantos nomes de fórmulas ou teoremas em matemática você se lembra agora com o nome de alguma mulher? Coloca aí nos comentários, dá aquela pausa no vídeo e coloca aí. Vou citar alguns aqui simples, independente de qual grau de estudo que você esteja, mesmo que você não tenha estudado isso, você já viu esses nomes. Teorema de Pitágoras, o plano cartesiano de Arnold-Gauss, dispositivo de Briot-Ruffini e dentre muitos outros. Será que a matemática é só para os homens? Vamos dar uma olhada nisso no vídeo de hoje. Então vamos lá, galera. Primeiro aqui, alguns avisos, né? Aqui comemorando, de certa forma aqui, né? Fazendo uma homenagem, na verdade, ao Dia Internacional das Mulheres, nessa data da edição desse vídeo aqui. Vou trazer aqui algumas das matemáticas mulheres que apareceram aí na história do nosso mundo, só para falar um pouco sobre elas, tá? Alguns avisos, galera. Como algumas vezes vocês já viram aí, nossos vídeos não são editados, então muitas informações eu vou ler aqui com vocês. Mas, professor, você podia ter falado de uma, podia ter falado da outra, faltou tal nome. A ideia é instigar a pesquisar mais sobre, para a gente tirar aí esse mito que existe, que não só a matemática, né, mas o mundo das exatas são só para os homens. Nada disso. Tem muita contribuição feminina aí dentro de todas as áreas, inclusive nas exatas, inclusive na matemática, tá? Então, avisos aqui. Vou falar alguns nomes do mundo todo, então com certeza vou pronunciar alguns errados, sem problema algum, né? Pesquisem mais sobre aí. E aqui também vou dar só uma pincelada, falar um pouco, citar sobre algumas, beleza? E, inclusive, já convido vocês aí. Se sabe de alguma, queria que tivesse aparecido aqui alguma que não apareceu, coloquem nos comentários, cita aí pra gente, beleza? E lembrando, né, galera, essa pesquisa aqui dá um trabalhinho pra gente fazer, a gente faz isso daí sempre em especial para vocês, então não esquece não, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações. É claro que não poderia falar aí, né, a nossa fala de parte não poderia faltar, aliás, beleza? Então, galera, aqui a gente começando nos primórdios da humanidade, eu vou citar aqui Hipátia de Alexandria. Por que eu vou escolher começar por ela, né? Porque ela é considerada a primeira matemática, a primeira mulher que foi matemática, tá? A primeira mulher matemática da história, assim documentado, foi Hipátia de Alexandria, que ela nasceu no Egito no século IV e ela foi, além de matemática, é claro, ela foi filósofa grega, ela lecionou matemática, filosofia e astronomia, ok? Então aqui uma ideia das contribuições dela, né? Por que ela descobriu esse amor pela matemática? Por volta do ano de 355, ela nasceu em Alexandria, no Egito. Ela era filha de Teon, que era um matemático, filósofo, astrônomo e um dos últimos diretores do Museu de Alexandria. Então, ela decidiu seguir os passos, né, os caminhos ali do pai em busca do conhecimento. Mas isso, infelizmente, né, pela época ali, lhe custou a vida. Então, ela atuou pouco tempo aí dentro desse trabalho dela dentro da matemática. Custou a vida dela pelo seguinte, ela foi assassinada por defender o racionalismo científico grego, ou seja, a do raciocínio lógico de pensamento, né? Então, hoje em dia, atualmente, nos documentos aí, Hipátia é considerada a primeira mulher matemática que a humanidade tem em seus registros, tá? E a gente pode pesquisar, ver um pouco mais sobre a ideia dela. Eu não vou me delongar, porque aqui a nossa lista não vai ser um top 5, não vai ser um top 10. A ideia aqui eu vou trazer 12, escolher 12 nomes e também tem um motivo para eu ter escolhido esse número em específico, tá? Por que que eu escolhi 12 pessoas para falar sobre aqui? 12 mulheres, no caso, dentro dessa data aqui, beleza? Então, uma próxima que eu vou trazer aqui para vocês, né, independente ali da linha temporal, tá, galera? Eu não vou seguir isso muito a fundo.
Mas uma próxima que eu vou trazer aqui para vocês, né, já acabando aqui com a minha pronúncia, né, a Wang Zheng. Wang Zheng também foi uma matemática da nossa história, né, ela viveu de 1768 a 1797. Então, ela nasceu na China, né, pelo nome aí a gente dá para ver que ela era chinesa. Além de matemática, ela foi astrônoma e poeta. A família dela na época tinha boas condições, então condições financeiras, né? Então ela poderia usufruir da ideia do estudo. Então ela era rodeada de estudiosos. E aí isso serviu de inspiração para ela para seguir a carreira científica. Então ela foi se destacando nisso daí. O avô dela, da família Wang também, ele era proficiente em cálculo de calendários, né, uma coisa que antigamente era feita de uma forma diferenciada, né, em vídeos aí, em leituras sobre astronomia, você pode ver sobre isso. E por conta disso foi o seu primeiro professor de astronomia. Então seu avô foi o seu primeiro professor. Tá? Os estudos dela foram relacionados dentro da astronomia sobre os fenômenos celestes. Foram publicados artigos, vários ali por ela, dentro daquela época. Tá? E ela também ali dentro do campo da matemática, a nossa ideia, né? Ela também realizou diversos trabalhos, como, por exemplo, a explicação do teorema de Pitágoras e a trigonometria, que descreve o teorema de modo acessível, né? Então, digamos que ela deu uma simplificada ali à população que na época possuía dificuldade em entender tal assunto. Então, digamos que ela facilitou a leitura ali, vamos supor, vamos chamar assim, né? Sem ofender, para umas pessoas com menos estudos, pessoas um pouco mais leigas dentro daquilo ali, tá? Então, aí a gente tem uma próxima matemática que foi super importante dentro da sua época, ok? Avançando aqui, galera, a gente vai ter aqui a nossa terceira nessa lista, Ada Lovelace. Então, Ada Lovelace, ela foi um pouco ali, vamos falar um pouco sobre a ideia dela, né? Sobre a história dela, aliás. Vamos pegar aqui. Então, ela foi uma matemática do século XIX, que ela foi a autora, né, do primeiro programa de computador. Então, mesmo antes de existir a ideia, né, de um computador, da computação, da programação dentro daquilo ali, ela desenvolveu, claro, de forma escrita, né, a ideia do primeiro programa de computador. Tá? Então, ela era matemática, escritora e condessa. Né? Aí o nome dela era Augusta Ada Bryan King, né, perdão, mais conhecida como, ali de forma simples, Ada Lovelace. E ela foi essa primeira programadora, ela foi responsável pelo primeiro algoritmo que foi usado por uma calculadora chamada de máquina analítica. Né? Então, digamos assim, a precursora da calculadora que a gente conhece hoje em dia, aí, tão comum para, né, de certa forma, facilitar nossos dias e para os estudantes, né, deixar eles ali um pouco preguiçosos na parte do cálculo, né? Foi graças ao primeiro algoritmo feito por ela, né? E foi a ideia ali do que dentro daquela época, no século XIX, o mais próximo que seria do começo de um computador, tá? Hoje, se ela estivesse viva ali, ela estaria, né, proximamente ali com seus 205 anos, tá? Então, a ideia dela ali foi trabalhar em cima do início da ideia da programação, beleza? Seguindo para a nossa próxima aqui, galera. M. Noether. Deixa eu só me organizar aqui para os próximos. M. Noether, galera, só para citar um pouco sobre ela ali, né? Então, a M. Noether, ela era uma matemática alemã conhecida pelas suas contribuições de fundamental importância aos campos da física teórica e da álgebra abstrata. Então, a ideia ali, né, dentro do campo do estudo era trabalhado por essa matemática alemã. Né? Ela viveu de 1882 a 1935, nascida em Erlangen, na Alemanha, em 23 de março de 82. Ela foi considerada a criadora da álgebra moderna, que é uma das formas de estudo aí da álgebra abstrata, também assim conhecida. Né? Ela foi, além de matemática, ela foi uma física alemã de origem judaica,
conhecida pelas suas contribuições inovadoras na parte da álgebra abstrata e da física teórica, ok? Então, existe aí grandes contribuições feitas por ela também dentro da área da matemática, mas para a gente não se alongar, né, nossos vídeos não ficar tão grandes fora do nosso padrão aqui, vamos só citar. Essa daqui, com certeza, conhecida por muitos, né, a Katherine Johnson, conhecida pelo seguinte, antes de falar sobre ela, né? Ela é uma das personagens retratadas no filme aí, que em português é Estrelas Além do Tempo. Inclusive, se você não assistiu esse filme até hoje, não sabe o que está perdendo, é uma história verídica, né? O título original é Hidden Figures. Então, ela é uma das retratadas nisso daqui. Inclusive, ela é a figura central dessa foto. Então, a atriz que está de óculos aí retrata a nossa matemática real, Katherine Johnson, tá? Ela foi uma das mulheres percursoras ali na NASA, que antigamente as pessoas que faziam cálculos, apenasmente fazia cálculos e cálculos e mais cálculos, elas eram chamadas de computadores na NASA, né? Uma breve apanhada ali, sem dar spoilers da parte do filme para quem não viu, e fica a indicação aí, né? Sobre a parte do filme, só antes de falar sobre ela, atualmente na data desse vídeo sendo postado, ele está disponível na plataforma de streaming que é a Disney Plus. Então, atualmente, quem tem acesso pode procurar lá. Quem não, ou está assistindo em outra época, pesquisa na internet que você acha, é um excelente filme. Fica aí a dica para vocês. Mas, voltando lá à história, não só da Catherine, mas também um pouco ali sobre a parte do filme. Então, na NASA tinham os computadores. Esses computadores eram computadores humanos. E uma das divisões eram de negras, todas mulheres na sua parte ali. Então, como as mulheres não poderiam ser, né, engenheiras, elas não poderiam ter cargos assim, então o que serviam para elas era apenas fazer os cálculos naquela época. Então, era o que era chamado de computador humano. Então, a ideia do que a gente tem do computador hoje, totalmente distorcida, né? Então, ela foi uma matemática, física e cientista espacial norte-americana. Por quê? Ela, que o que é retratado no filme, né? Ela desenvolveu ali, ajudou nos cálculos, ela foi de fundamental iniciativa ali na corrida espacial, né? Contra, né, na visão norte-americana, claro, né? A corrida espacial ali contra os russos, né? Contra a União Soviética. E ela foi responsável pelo primeiro lançamento de um astronauta americano, e depois que ela ganhou ali o seu destaque, vamos dizer assim, né? Ela foi responsável também pelo o primeiro homem na Terra, que é Neil Armstrong, que nós sabemos. Então ela estava por trás na NASA, e aí sim já reconhecida sobre isso daí. Tá? O filme não retrata sobre essa parte, mas é de extrema importância isso daí, ok? Nos anos aí mais próximos, né, em 2015, quando ela estava com 97 anos, ela recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade, um prêmio americano, norte-americano de muita importância, considerada a maior condecoração civil dentro dos Estados Unidos, por seus mais de 30 anos de trabalho na agência espacial, na NASA, e por ter inspirado diversas mulheres negras no país e ao redor do mundo. Então, aí foi um feito, e esse aí, como foi retratado, né, pelos filmes aí, por Hollywood, então é do conhecimento de muitas pessoas, mas só o início da trajetória dela ali. Então fica a dica novamente, quem não assistiu, assista esse filme aí, Hidden Figures, ou o título em português, Estrelas Além do Tempo. Vale muito a pena. Mas voltando aqui ao nosso assunto, vamos pegar aqui a nossa próxima matemática influente aí na nossa história, né? Através do mundo. Eu tentei dar uma divergência. Próximo aqui a gente tem Mariam Mirzakhani. Com certeza, né? Mais uma vez aí me perdi na pronúncia. Então, ela foi uma matemática iraniana-americana e professora da Universidade de Stanford. Então, seus tópicos de pesquisa ali incluíam a teoria de Teichmüller, geometria hiperbólica, teoria ergódica e geometria
simplética. Ela tornou conhecida ali por causa dos seus trabalhos dentro da topologia e da geometria de superfície de Riemann. Tá? Então ali extremamente importante também essa matemática iraniana. Então ali fez várias contribuições dentro da área da ciência. Então ela nasceu lá na Irã e ela foi a primeira da história, dentro da história, a primeira mulher a receber a medalha Fields. Só para um título de comparação, a gente escuta muito aí, né, no dia a dia sobre o prêmio Nobel, ou Nobel. Dentro da matemática, a medalha Fields é a medalha, o prêmio mais consagrado. Então, digamos que dentro da matemática seria o prêmio Nobel, seria o Oscar que um matemático poderia receber. E ela foi a primeira mulher na história a receber esse prêmio. E escolhi aqui 12 mulheres justamente por causa disso, por causa dela, para 12 mulheres aqui para citar. Pelo seguinte, 12 mulheres por quê? A gente está aqui falando sobre o Dia Internacional da Mulher, então também para falar sobre uma nova data aí que foi escolhida para homenagear também mais um acontecimento. O dia de nascimento dela foi 12 de maio. E 12 de maio agora é instituído que é o Dia da Matemática, não a matemática como ciência, como matéria, mas a matemática, a mulher estudante de matemática, em homenagem a ela, que foi a primeira mulher a ganhar a medalha Fields. Então, 12 de maio é condecorado ali, é comemorado o Dia da Profissional Matemática, ok? Então, por causa dela, desse grande feito aí, né, ganhar a medalha Fields e dentre outras coisas que ela fez, é claro, né, ficou instituído essa data, beleza? Vamos para a próxima aqui, Gabrielle Emilier. Então aqui, claramente, ela era francesa, né? Ela era uma marquesa, mas que também se tornou ali uma autora francesa que atuou principalmente ali como cientista no campo da física e da matemática. Então as contribuições dela aí foram dentro dessas duas áreas. Tá? Ela era uma dama da nobreza francesa, nascida em Paris, uma das primeiras pessoas que explicou o cálculo de Newton e o de Leibniz, e sempre debateu sobre a comparação entre a filosofia natural newtoniana e o covitalismo de Leibniz. Então ali, né, para quem já está no estudo de algum curso superior que tenha dentro das exatas, com certeza, né, Newton já é conhecido dentro do ensino básico ali, no ensino fundamental, no médio. Agora Leibniz é um grande escritor ali da parte do cálculo, né? E ela fez estudos dentro dessa área. Então ela é descendente de uma ilustre, nobre e rica família, então ela teve acesso ali aos estudos e ela foi percursora aí dentro desses estudos aí. Só para a gente ter uma ideia, aos 12 anos ela lia, falava e escrevia fluentemente nos seguintes idiomas. Aos 12, alemão, latim e grego, e passava a maior parte do seu tempo trancada em seus aposentos estudando. Também possuía ali um traquejo ali artístico e adorava mexer com dança, tocar um instrumento, né, antigo ali que chamava clavicórdio e cantar também um pouco de ópera. Então ali ela se destacava dentro de várias áreas, mas dentro da matemática ali ela teve também várias contribuições para a gente. Okay? Seguindo lá, galera, a gente tem Maria Gaetana Agnesi. Essa próxima matemática aí, ela foi uma linguista, uma teórica, benfeitora, filósofa e uma matemática italiana. Agnesi é reconhecida como tendo escrito o primeiro livro que tratou simultaneamente, ao mesmo tempo ali, do cálculo diferencial e integral. Então, ela é tida como a primeira mulher a escrever sobre esses assuntos ali, né? O cálculo diferencial e integral. O famoso e conhecido cálculo, que aterroriza aí o pessoal que já está no ensino superior, né? Mas aqui é de suma importância. Então, ela viveu ali de 1718 a 1799,
Foi uma matemática italiana. Sua principal obra foi o Compêndio Profundo e Claro da Análise Algébrica e Infinitesimal, que em português foi intitulado de Instituições Analíticas. Ela foi considerada uma menina prodígio, perdão, pois muito cedo ela já falava francês, né, uma língua ali que tem suas dificuldades para ser estudada. Aos 13 anos de idade já havia adquirido fluência no grego, hebraico, espanhol, alemão e latim. Aos 13 anos. E você aí reclamando das aulas de inglês, né? Vamos lá, galera. Sendo considerada uma verdadeira poliglota. Ela é conhecida inclusive existe uma curva em sua homenagem com seu sobrenome. Ela tem a curva de Agnese, também denominada de bruxa de Agnese, devido a uma má tradução, aí agora a culpa de um homem, né? Joe Consul fez essa má tradução aí, se tivesse todo o conhecimento linguístico dela, não teria esse erro, né? Mas existe uma curva em homenagem a ela. Essa curva foi estudada por Agnese de 1748, num livro escrito por ela. E quer saber um pouco mais? Faça aí as suas pesquisas em cima disso, que inclusive aqui no final eu vou deixar uma sugestão, uma dica de um site que fala não só sobre elas, mas que também tem artigos sobre elas. Então, se você ficou curioso para ver um pouco mais sobre elas, vou fazer aqui uma indicação de um dos vários locais que a gente pode encontrar aí, né? Dentro de livros, artigos, na internet, a gente pode achar vários disso daí. Mas para não delongar muito, galera, vamos lá. Sophie Germain. Então, a nossa próxima matemática que a gente vai comentar aqui. Então, Sophie Germain, ela também era francesa. Ela foi uma matemática, física e filósofa. E as contribuições fundamentais dela foi dentro da teoria dos números e a teoria da elasticidade. E uma curiosidade sobre ela era autodidata. Ela aprendeu com livros encontrados na biblioteca do seu pai, incluindo obras de Arquimedes. Então, a maioria, né, digamos assim, do conhecimento adquirido por ela foi sozinha. Então, ela era uma matemática francesa, como já tinha dito, que teve que assumir uma personalidade masculina para poder estudar matemática. Antigamente era comum essa prática, né, para a pessoa poder, infelizmente, né, para a pessoa poder estudar alguns assuntos ou para poder assinar alguns arquivos, poder publicar seus livros e seus artigos, ela tinha que assumir uma personalidade masculina por causa dos pensamentos arcaicos da época, né? Infelizmente ela foi uma que teve isso, mas com o passar do tempo tudo foi desfeito, né? Ainda bem, e todos os créditos foram dados a ela com o seu nome verdadeiro, Sophie Germain. Então, ela trabalhou em uma das áreas mais difíceis da matemática. Isso não é minha opinião, é no artigo que eu peguei para ler aqui para vocês, mas que o humilde professor aqui concorda com que é a teoria dos números. É uma área de extrema dificuldade e vasta de estudo. Então, são famosos os primos de Germain, pois Sophie provou a validade do último teorema de Fermat para esses números primos. Então, né, os primos famosos ali são em relação ao teorema de Fermat. E, quer ler um pouco mais sobre aquilo ali? No final eu vou deixar aqui a dica de onde pesquisar mais, ok? Seguindo nossa lista, galera, já seguindo aqui para o nosso final. Sofia Kovalevskaya. Né? Com certeza o meu russo está aqui enferrujado, minha pronúncia não foi legal, mas sim, ela era uma matemática russa com contribuições notáveis para a teoria das equações diferenciais parciais, né? A famosa ali EDP, para a galera que está no ensino superior, matemática analítica e dentro da mecânica, pois ela também foi uma física, né? Então, ela viveu ali de 1850 a 1891. Foi a primeira mulher a ser nomeada para a Academia de Ciências da Rússia e uma das primeiras mulheres a ter um cargo acadêmico. Ela não ter que ficar assumindo ali o seu eu masculino, né? Ficar assinando com o nome masculino. Ela foi professora da Universidade de Estocolmo, claro que ali na Rússia. Ela se tornou membro da comunidade matemática europeia e se tornou uma influência mundial
para todos os matemáticos, sendo considerado uma das mulheres mais brilhantes e influentes da sua época. Sofia se distinguiu pelas suas contribuições para a teoria das equações diferenciais, o Weierstrass, né, que é um termo ali para uma parte do estudo do, entre outras áreas, o primeiro contato que o pessoal geralmente tem é dentro do cálculo, né, que foi um dos grandes matemáticos da história, com esse título, né, o Weierstrass. Da história, me perdi aqui no meu roteiro, além de ser seu orientador. Então, Weierstrass foi orientador da Sofia, demonstrava uma grande admiração por ela. Então, uma citação dela aqui, né? Ela dizia: beleza do mundo, beleza de verdade, é a dupla Sofia e a matemática. Isso o seu orientador colocava essa discussão. Que moral, né? Seguindo aqui, galera, a nossa penúltima matemática a ser citada. A gente vai ver aqui Mileva Merrick. Então, provavelmente, para quem já leu um pouco ali sobre a vida de Einstein, já ouviu falar sobre ela, né? Mas não vamos ligá-la só a isso, tá? Ela foi uma matemática e física austro-húngara e ela é ligada a Einstein por quê? Porque ela foi a primeira esposa de Albert Einstein. Ela foi casada com ele de 1903 a 1919, com quem eles tiveram ali os 3 filhos. Então ali existe uma grande discussão, como ela era uma estudiosa nessa época, então teve uma grande discussão das contribuições dela junto com Einstein, né? Então digamos que nessa época que eles ficaram juntos, ela por ser também uma estudiosa, matemática e física, teve ali suas contribuições junto com o seu marido no momento, né? Mas quem levou a fama, quem colheu os louros foi ele, mas ela também teve grandes contribuições. Né? Existe essa falácia, digamos aí, em relação se ela contribuiu ou não na pesquisa junto com Albert Einstein, mas de forma separada ela tem também várias contribuições, vários títulos, vários feitos dentro da matemática, ok? A gente teria aqui, galera, várias outras matemáticas para citar no decorrer, mas é claro que eu não poderia terminar sem citar uma aqui do Brasil e uma agora mais da atualidade. Carolina Araújo. Eu vou falar, essa daqui com certeza eu vou ler um pouquinho mais sobre ela. Carolina Araújo, ela é uma matemática brasileira que estudou no INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no Rio de Janeiro. Ela atua como pesquisadora e é professora do programa de pós-graduação desde 2006. Um pouco sobre o humilde currículo dela e as contribuições que ela teve aqui. Ela fez a graduação dela na PUC, no Rio de Janeiro, e o doutorado dela foi na Universidade de Princeton. Então ela fez o doutorado dela fora, tá? Ela foi bolsista do CNPq entre 99 e 2003. Em 2004 recebeu uma bolsa de pesquisa do Clay Mathematics Institute, destinada a recém-doutores em matemática por universidades dos Estados Unidos. Como ela fez em Princeton, ela pôde ganhar essa bolsa. Escolhidos pela qualidade e potencial de seus trabalhos de pesquisa realizados no doutorado. Então, mal terminou o doutorado, ela já recebeu essa bolsa, tendo ali os seus destaques visto pelo mundo. Isso nas atualidades, né? Foi premiada em 2008 com o prêmio do programa L'Oréal Unesco ABC de 2008 para mulheres na ciência pelo seu projeto O Espaço Projetivo e as Variedades de Fano. Esse era o título. Sua proposta envolveu o desenvolvimento e aprimoramento de técnicas álgebro-geométricas específicas para o estudo de uma importante classe de variedades relacionadas a problemas específicos e de relevância para a geometria complexa de dimensão alta. Então, assim, alto nível do estudo da matemática, né? Eu poderia aqui ficar por horas falando sobre o currículo dela, tá? Mas um pouco ali sobre os percalços, né? Para a gente ver que não só na antiguidade, mas infelizmente hoje em dia a gente tem situações assim. Então ela tinha pai e mãe engenheiros e para ela foi natural, né? Isso palavras dela, foi natural escolher a área das ciências exatas.
e que nunca ouviu em casa comentários sobre matemática ser uma carreira difícil para a mulher. Então, em casa, ela tinha esse apoio. Em 2017, ela era a única mulher da equipe permanente do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA, do Rio de Janeiro, e diz que esforços devem ser feitos para contratar mais mulheres. Diz também que estão sendo realizadas mesas redondas relacionadas à questão de gênero em várias cidades para entender a visão geral do problema no Brasil, como o preconceito, ambientes hostis e assédio. Ela foi convidada para uma mesa redonda sobre esse tema na Unirio de 2016. Participou da organização do Encontro Mundial de Mulheres da Matemática em 2018 e que foram discutidas questões científicas e ligadas à igualdade de gênero na ciência. E ela foi uma palestrante convidada no Congresso Internacional de Matemática no Rio de Janeiro em 2018. Então isso é só um pedaço do currículo dessa matemática brasileira que está aí na atualidade, está vigente. Então aqui, galera, eu escolhi essas 12. Existe, né, um mundo a mais aí de matemáticas femininas para a gente comentar, mas eu quis aproveitar aí para, caso você não conhecia sobre essa data, o dia 12 de maio, que é o dia da profissional matemática, fica aí sabendo sobre isso. E nesse dia, né, convencionado aí o Dia Internacional das Mulheres, o dia 8 de março, trazer aí um pouco dentro da nossa área aqui, né? Um vídeo um pouquinho diferente para vocês, ok? E é claro, galera, né, que essas pesquisas aí dá aquele trabalho para a gente fazer para vocês, e a dica que eu ia deixar aqui é a seguinte. É claro que tem outras, né, galera, mas uma das universidades no Brasil que tem uma página exclusiva dedicada para mulheres na matemática é da UFF, Universidade Federal Fluminense, uma universidade do Rio de Janeiro. Então, pesquisem aí no tio Google, Universidade Federal Fluminense, coloca lá o subtítulo Mulheres na Matemática, que com certeza você vai encontrar não só sobre a história dessas profissionais, mas também artigos, as suas contribuições para o mundo da matemática, beleza? Então, que essa data aí, né, o Dia Internacional da Mulher, não seja comemorado só nesse momento, que sejam todos os dias, que a gente lute cada vez mais aí para a gente ter essa igualdade nos campos de estudo, principalmente dentro das exatas, né, mas em tudo, né? Como se diz por aí, lugar da mulher é aonde ela quiser, inclusive dentro da matemática, beleza? Vejo vocês no nosso próximo vídeo, galera. Até lá!